Como nós vimos a semana passada, vamos ficar mais um pouquinho nesse capítulo. Ezequiel 47, 5. Amém? Ezequiel 47, 5. Finalmente mediu, eu vou ler essa tradução na linguagem de hoje, você acompanha na sua. Finalmente mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Então ele me disse: esta água corre para o leste, desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Eu peguei na linguagem de hoje para que a gente pudesse mastigar mais um pouquinho esse trecho da palavra. A semana passada nós falamos sobre contato com Deus e intimidade. Amém? Quem estava aqui? Levanta a mão. Bastante gente. E nós estamos tendo uma experiência essa semana dessa maneira. Amém? Todos que fizeram o propósito estão cumprindo. Amém? É com Deus. Você não precisa falar para mim, mas seria muito bom para você. Porque Deus continua sendo Deus, né? E é muito importante que a gente entenda isso. E quando nós falamos dessa questão dos níveis de intimidade com Deus, a semana passada, que vinha até no tornozelo, falhou a palavra para mim, depois no joelho, depois no lombo, depois mergulhava. E aí eu quero chegar agora no mergulho. Às vezes nós não entendemos que quando eu tenho intimidade com alguém, eu pego algumas características desse alguém. E aqui essa palavra ela é bem clara, porque ela fala assim, no verso 8. Então ele me disse: essa água corre para o leste, até o rio Jordão, até o Mar Morto. Quando entra nesse mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. E eu vejo aqui uma transformação de algo que ninguém pode beber, porque tem lugar que não tem água potável, água doce, e eles dessalinizam a água do mar, para que possa beber, porque senão não pode beber. E aqui eu vejo o Senhor realizando um milagre com a água viva dele, e é o que ele faz conosco quando nós temos uma comunhão, uma intimidade profunda com ele. E às vezes tem pessoas que continuam só no tornozelo. Tem pessoas que passam a vida experimentando só uma gotinha, só um pouquinho, e não conseguem entender esse propósito maravilhoso que é a palavra de Deus, que é o poder de Deus, que é a intimidade com Deus. E aqui eu vejo um milagre acontecendo, porque fala primeiro da profundidade, que fala que só podia atravessar aquele rio se fosse nadando, porque ele era fundo. A profundidade da minha comunhão com Deus, da minha leitura da palavra, do meu aprendizado da palavra. E depois ele fala aqui que havia muitas árvores dos dois lados. O que a árvore dá, irmãos? Fruto, sombra, descanso. E quando a gente vê uma árvore frondosa, você imagina, ela está recebendo água. E nós, às vezes, ficamos secos estando perto da água, mas nós não chegamos até as águas. E essa intimidade é muito importante. Aqui no 9, ele fala: em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e peixes. Olha que coisa maravilhosa. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas. Mar mais salgado, cheio de sal. As pessoas vão lá, até ficam boiando, né? Porque tem muito sal, então você não afunda. E fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. Diga assim: a água viva de Deus traz vida para a minha vida. Amém, irmãos? Então é muito importante que nós entendamos o que é
uma vida de intimidade com Deus. Às vezes as pessoas falam, mas se a gente não experimentar, a gente não vai saber que gosto tem. E a questão da intimidade que nós vimos é um relacionamento com alto nível de transparência. Diga assim: eu devo ser verdadeiro com Deus. Amém? Você pode fingir para todo mundo que você pode até enganar, mas a Deus você não engana. E aqui fala, na questão da palavra intimidade, que, olha que interessante, onde as pessoas se conhecem profundamente. Isso que nós temos que procurar é ter com Deus. E aqui fala outra coisa muito interessante: gastam tempo de qualidade juntos. Então é gastar tempo, não é gastar, é investir, né? Tempo com Deus. Então eu quero começar nessa questão. Quando eu mergulho no rio de Deus, a intimidade com Deus, vem sobre mim a vida de Deus. Amém, irmãos? Diga assim: a vida de Deus vem sobre mim. Amém? E não é aquela coisa de estar morrendo. Eu posso passar a luta que for, mas eu não vou estar morrendo, porque eu tenho intimidade com Deus. Então eu queria que você abrisse lá comigo em Efésios 4 para a gente continuar. Quando eu tenho intimidade com Deus, que eu mergulho no rio de Deus, a minha vida é transformada. Eu me torno um novo homem, uma nova mulher. Algumas coisas acontecem comigo, amém? Eu preciso de novidade de vida, não sei se você precisa. Eu preciso de muita transformação. Você precisa, Patrick? Precisa, né? Inclusive comprar uma Bíblia. Né, Carol? Eu vou dar uma para ele. Daquela que tem a letrinha tão pequenininha que não dá nem para enxergar. Você enxerga? Efésios 4, 22. Acharam aí? No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém? Diga assim: Deus me faz um novo homem. Amém, irmãos? Porque às vezes nós começamos a ter contato com Deus, nós começamos a ter um contato assim, mais próximo com Deus, mas nós não chegamos à intimidade. E se eu não chego à intimidade, não há transformação na minha vida. E nós precisamos entender que no momento que eu começo a ter intimidade com Deus, eu tenho que ter algumas coisas em comum com Ele. Você tem intimidade com pessoas que não têm nada em comum com você? Não existe isso. Eu posso andar com alguém, eu posso me relacionar com alguém que não tem nada a ver comigo. Não existe isso. Em qualquer tipo de relacionamento. Se eu ando junto, se eu não pareço, eu começo a parecer, né? Esse que é o perigo, quando o trem não é bom, né? Então, às vezes, tem gente que fala assim: ai, tá igual a pastora Marta. Uai, pega as coisas boas, as coisas ruins você joga fora, mas vai parecer, porque anda junto. E nós precisamos entender que eu tenho que ter alguma coisa com Deus. Não pode ser uma coisa: ai, Deus é de uma maneira, eu sou de outra. Não, eu tenho que começar a mudar porque eu tenho relacionamento com Deus. Amém? A gente, às vezes, casamento é uma coisa muito clara, isso, né? Pega as manias, pega os costumes. Por isso que no começo é tanta implicância. Eu não sei se foi só comigo. Tanta implicância. Ai, porque você deixa a pasta assim. Ai, porque você deixa a toalha. Geralmente é mulher que fala isso, né? Ai, deixa a meia no meio do caminho. A meia no meio do caminho, deixa eu contar para vocês uma coisa. Sabe quanto tempo eu demorei para vencer a meia no meio do caminho? A meia que tirou, que faz um bolinho assim, põe do lado da cama. Sabe quanto tempo? 20 anos. 20 anos. Mas eu venci, aleluia! Então, o relacionamento é uma coisa que nós precisamos investir tempo, nós precisamos ser verdadeiros, e o nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. E aqui eu vejo nessa palavra de Efésios que fala: quanto ao trato do passado, joga fora o velho homem, tira da sua vida aquilo que não é parecido com Deus. E como que a gente faz isso? Tendo intimidade com Deus, amém? E aqui ele fala assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, amém? Diga assim: novo homem. Glória a Deus. Juliana, a Rafaela estava lá andando para tudo quanto é lado, fazendo o reconhecimento do local, porque eu acho que fazia um ano que ela não vinha aqui, né?
Foi tão bonitinho. Ela estava lá andando e ela olhava, punha a mão nisso, punha a mão naquilo, olhando tudo. Ela estava analisando. Agora que eu ouvi vocês, lembrei. E aqui fala, em justiça e retidão. Amém? Ser íntimo de Deus é algo que nós devemos buscar, não só para receber bênção, como eu disse a semana passada. Nós precisamos buscar ter intimidade com Deus para parecer com Ele, para agradar a Ele, para crescer espiritualmente. E aquele que tem intimidade com Deus, ele tem algumas características. E eu quero pegar uma característica hoje. Diga comigo, verdade. Amém, irmãos? Então nós vamos começar. Porque tem duas coisas essenciais que aquele que tem intimidade com Deus, ele mostra. Verdade e o tempo que ele dedica para Deus. Não acho que é perdido. Ele dedica bastante tempo para Deus. E eu não vou nem te perguntar, porque nós não vamos entrar nessa segunda parte, nós vamos entrar na primeira. Mas quanto tempo você tem dedicado a Deus, né? Pense aí, vai analisando. Amém? Então primeiro nós vamos ver. Diga assim, eu devo ser verdadeiro. Amém? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Deus mente? Ah, então, se eu tenho intimidade com Deus, a primeira coisa que se manifesta na minha vida é a verdade. É a verdade da palavra, é o Deus que é a minha verdade, e nós vamos entender isso. Abre sua Bíblia lá comigo, em João, Evangelho. Devemos ser verdadeiros com Deus. João 8,42. É uma característica muito clara daquele que tem intimidade com Deus, aquele que busca intimidade com Deus. Evangelho de João, capítulo 8, verso 42. Amém? Replicou-lhes Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus confrontando o povo. E eu quero confrontar você nessa noite. Como você tem sido com Deus? Como tem sido o seu tempo com Deus, se é que você tem? Tem sido de verdade? Eu falo a verdade? Eu aceito a verdade de Deus sobre a minha vida? Ou simplesmente eu chego, repito algumas coisas que estão já gravadas na minha cabeça, ou falo algumas coisas que estão me preocupando, e pronto, fica nisso, me levanto e vou embora? Aqui, Jesus está chamando a atenção, porque ele fala da natureza, a origem e a natureza da mentira. Olha o que ele fala, que o diabo é o pai da mentira. Diga assim, eu sou filho de Deus. Amém? E no Filho de Deus a verdade habita. Amém, irmãos? E a verdade em todos os sentidos. Porque às vezes nós pensamos que a verdade, no sentido assim, não, mas eu conheço a palavra, eu sei a verdade. Não, eu só falo a verdade. Hoje nós vamos analisar isso. Será que nós só falamos a verdade? Será que nós somos sinceros e verdadeiros? Omissão também é mentira. Então nós vamos entender algumas coisas que a Bíblia fala. Para o cristão, mentir tem que ser uma coisa fora da sua vida. Não tem que existir mentira nenhuma. Porque é ruim, é do diabo e Deus não aprova. Amém? Quem aqui é filho de Deus, diga amém. Então você está entendendo, irmão? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, que palavra dura no verso 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Se alguém disser isso para você, vai ser gostoso? Você vai achar bom? Você vai ficar feliz? Mas por quê? Porque muitas coisas na vida desse povo e na nossa vida se tornam reprovadas. Eu vejo que Deus olha para nós e de certo Ele pensa assim, meu Deus, como que não aprendeu até hoje? Como que está? Eu falei, meu Deus, fiquei pensando. Ô pai, por que não aprendeu até hoje? E nós vamos hoje aprender, amém? Devemos sempre ser verdadeiros. Isso é uma característica daquele que é filho de Deus e que tem comunhão com Deus. Ele não diz meias verdades, ele não omite verdades, mas ele diz sempre a verdade. Tem maneiras de se dizer, mas ele diz sempre a verdade. E aqui eu quero definir com você a palavra mentir. Vamos lá. Mentir é faltar com a verdade, agir com falsidade e engano intencionalmente,
Não é falar sem querer, é ter a intenção de enganar. E depois fala assim, afirmação que não condiz com a verdade nem com a realidade. Nós estamos vivendo claramente dias de muita mentira, né? Muito engano, até virou, né? Eles falam, porque o brasileiro ele não sabe falar português, ele não sabe nem falar português, ele quer falar inglês, porque ele acha que é chique. Fake news, não precisa, é notícia falsa, é mentira, é engano. E é do próprio Satanás. E aqui, a definição da palavra mentira é a afirmação que não condiz com a verdade nem com a realidade. Olha que coisa triste. Ah, não, pastor, mas se alguém falar uma mentira para mim, eu vou saber que não tem nada a ver com a verdade, com a realidade. Será? E depois outra definição. Ideia equivocada. Olha que sério. Aspecto ou aparência que induz ao erro. Engano. O espírito de engano está atuando ultimamente muito forte, em todos os sentidos, com relação à palavra, com relação aos relacionamentos. E nós precisamos entender que a essência de Deus é a verdade. E aquele que tem comunhão com Deus, ele diz a verdade, ele sabe qual é a verdade, porque Deus mostra para ele, amém? E depois fala aqui, aquilo que busca enganar, iludir. Mentira é uma ilusão. E eu queria que você pensasse a respeito de você, eu penso a respeito de mim. Hoje eu ainda orava e falava, Deus, o Senhor está querendo ministrar no meu coração com essa palavra, então eu quero tomar posse, porque eu não quero, de maneira nenhuma, mentir. E aqui a mentira, a gente vê que com tudo que essa característica da palavra mentira, a definição da mentira, é muito contrário ao Senhor, não é, irmãos? Então é para enganar. E aqui fala, olha que interessante, isso é a definição do dicionário. Hábito, costume ou vício de mentir. Tem gente que já virou vício, mente tanto que ele até acredita que aquilo que ele está falando é verdade. Ele engana tanto, ele dá tanta desculpa, ele omite tanto que às vezes depois ele nem sabe, na cabeça dele a mentira já virou verdade. E nós precisamos entender isso e vencer isso, amém? A sociedade hoje em dia, e por aí, o mundo, é normal mentir, é normal. Estão blefando, dizem, né? É igual quando vai jogar, quem joga baralho sabe disso, né? Um vício maldito tal do baralho, mas quem joga baralho sabe disso. Quem ganha a vida com jogos de azar, tem mania de blefar. Tem mania de blefar. Por quê? Eu não tenho aquela carta, mas eu digo que eu tenho para assustar o outro. E isso é uma coisa de Satanás. Ele está preparando tudo, e na sociedade, no mundo, eles mentem por qualquer razão. Mente para se livrar de alguma pessoa, né? Mente para se livrar de uma situação difícil, mente para se sair bem em algumas coisas, e isso é muito sério. E as crianças que estão aqui de 8 a 10 anos hoje, eu quero dizer para vocês, a mentira é do diabo, e o pecado para um adulto e para vocês é o mesmo. Se mentir, não fica parecido com Deus. Se mentir, não parece filho de Deus. E quem que é o pai da mentira? Quem que é o pai da mentira, meninos? O diabo. Então é muito importante que vocês entendam isso. Porque a meninada, as crianças, os adolescentes, estão aprendendo muito cedo a mentir. Estão aprendendo muito cedo a manipular os pais. Estão aprendendo muito cedo a mandar nos pais. Então eu gostaria que você começasse a entender que o seu filho é responsabilidade sua, mas você precisa começar a ensinar e se posicionar. Ensine com exemplo. Não ensine só falando. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não. Comece a falar a verdade. Comece a ensiná-lo a fazer uma coisa que você já faz. E aí você vai ter muito mais autoridade. Amém? E aqui em João 8,31, esse versículo já é bem conhecido, abre lá comigo. Você está aí no Evangelho de João ainda? João 8,31. Porque há uma tendência das pessoas classificarem, né, mentira. Nós vamos entender isso. 8,31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade vos... Diga assim, a verdade é a palavra. Amém, irmãos? E quando nós começamos a caminhar com Deus, ter intimidade com Deus, nós começamos a conhecer a palavra, nós começamos a conhecer o que Deus manda que nós façamos, o que Ele ordena que a gente não faça, e aí a gente começa a entender
que nós vamos experimentar algo maravilhoso, que é a libertação. Amém, irmãos? É uma coisa muito séria essa questão de conhecer a verdade, porque a gente, às vezes, começa a fingir que sabe, ou fingir que não sabe. E Deus está vendo todas as coisas, e a palavra ela é muito clara. Às vezes tem gente que fala assim, ai, mas eu não entendi o que está dizendo aqui. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Primeiro que a palavra é revelada pelo Espírito, amém? Mas aqui todo mundo, pelo menos assim o Tico e o Teco, 2 neurônios você tem funcionando na sua cabeça? Deve ter, né? Porque tem um monte, quantos neurônios tem na cabeça da gente? Milhões? No nosso corpo. Então não é possível que você não consiga raciocinar, porque a palavra é muito clara. Agora, se você não consegue, nem pelo natural, você não buscando a Deus, filhos, nem no espiritual você não vai dar conta. Então aqui nós precisamos entender. Mentira. Diga assim, mentirinha, mentirona e mentira. Às vezes as pessoas, mas só uma mentirinha. É só uma brincadeirinha. Nós vamos aprender onde isso nos leva, no inferninho, queimar pela eternidade. Tá? Abra comigo, Colossenses 3:9. Vamos folhear a Bíblia. É bom que a gente fica craque de Bíblia. Colossenses é lá mais no fim. Para uma Bíblia para você. Essa semana. Colossenses 3:9. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Show aí, Frank? Colossenses 3:9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Diga assim, eu sou nova criatura. Amém, irmãos? Então aqui o que ele fala? Não é para mentir. Não é para mentir uns aos outros, porque nós já não somos velhas criaturas mais. Aqui ele fala, nós fomos criados à imagem do Senhor. E o Senhor mente? Eu quero te perguntar, Deus mente, irmão? Então aqui fala, não mintais uns aos outros. Porque você não é velho homem mais. Você nasceu de novo. Você aceitou Jesus. Você é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então a mentira não cabe. Há um ditado popular que fala que mentira tem perna curta. Vocês já ouviram, né? Muito conhecido. Mas sabe por quê? Porque cedo ou tarde a gente é apanhado. Porque a mentira não fica escondida. Só que mesmo que ela tenha perna curta, na hora que descobre, ela já causou um grande estrago. Ela já causou um grande problema, talvez nas famílias, talvez no seu trabalho, talvez na sua vida ministerial. Já acabou com tudo, porque é um demônio, é um espírito maligno. E às vezes as pessoas acham que isso não é nada. E nós precisamos entender a respeito da verdade e da mentira, porque aquele que busca ter intimidade com Deus, a primeira coisa que ele tem que vencer é a mentira. E aqui uma coisa muito interessante que a gente vê, e triste, que hoje até eu estava comentando isso com o pastor, que as pessoas começam a mentir para sustentar outra mentira, e mentir para poder justificar aquela outra mentira, e vira uma bola de neve. Depois a pessoa não consegue sair disso mais. Você pode ver que às vezes uma pessoa mente com uma coisa, aí depois você pergunta, ela não consegue mais, às vezes, lembrar como que ela mentiu da outra vez. Nós experimentamos muito isso nos aconselhamentos aqui, porque as pessoas acham que estão enganando bonitinho. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Você pode me enganar o pastor, enganar seu esposo, sua esposa, mas a Deus ninguém engana. Amém? Diga assim, eu sou filho de Deus. Amém, irmãos? E aí nós precisamos entender que nós temos que dizer sempre a verdade. Agora tem uma outra coisa. Abre lá comigo, Romanos 16. Agora vamos na mentirinha. Eu quero entrar nesse detalhe da mentirinha. Até as meninas hoje estavam rindo, falaram, ai mãe, a música da Chiquitita, não me diga mentirinhas. Eu estava escolhendo uma música aqui para cantar hoje, aí a Laís, canta da mentirinha, uai. Não me diga, filha menina, cala a boca. Cadê ela? Nem sei, cadê? Onde que ela tá? Vocês lembram dessa musiquinha? Né, Laís? Está lá atrás, ficou rindo de mim.
Não me diga mentirinhas. Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Incautos é aqueles que estão desprevenidos, os despreparados. Tem uma outra tradução, não sei o que tem na Bíblia de vocês, é mais ou menos isso. Então, o que acontece? A mentirinha, ela geralmente é uma lisonja, é uma bajulação, é uma adulação. Ela começa assim. Trata de uma versão mais aceita da mentira. Às vezes a gente ensina a criança, não, é de mentirinha, não é? Já falaram isso para você? Agora você não é criança mais, você já sabe o que é verdade e o que é mentira, não é? Mas quando você era pequenininha, não, vamos brincar de mentirinha, vamos fazer comidinha de mentirinha. E aí fica parecendo que a mentirinha é algo aceito. É algo que Deus não vê, é algo que Deus não reprova, como Ele reprova a mentira. E aqui é muito interessante essa palavra, porque ela diz aqui no finalzinho do 18, fala assim, e com suaves palavras e lisonjas enganam. Então a gente vê que é uma coisa que vai entrando. São as raposinhas, vai entrando sorrateiramente, porque a gente pensa assim, não, a mentirona é feia, né? Agora a mentirinha, não, é só uma mentirinha. Meu filho está dando muito trabalho, eu vou falar para ele que eu vou fazer isso, mas não vou fazer. Não, isso aí é uma coisinha boba, não, estava só brincando. É uma mentirinha de brincadeira. Diga assim, o pai da mentira é o diabo. Amém, irmãos? E eu vi uma frase hoje, na hora que eu estava estudando isso, que fala assim, a mentira dá flores, mas não frutos. Então, às vezes, a gente começa a ver essa questão da mentirinha, uma expressão que é usada, e a pessoa madura, ela não usa isso, porque a gente costuma dizer, é infantil. Mas às vezes nós estamos dentro da igreja, dizendo que Jesus é Senhor da nossa vida, querendo buscar uma intimidade com Ele, mas ainda aceitamos na nossa vida algumas mentirinhas, mas que são tão nocivas quanto a mentirona e a mentira. Então que nessa noite nós possamos entender, aquele que busca a intimidade com Deus, ele vive na verdade, amém? Em todos os sentidos, porque às vezes a gente pensa que a verdade, eu vivo na verdade, a palavra, tá irmão, tudo você faz, e você é verdadeiro? E as coisas que você recebe, você analisa se são verdadeiras? Porque nós precisamos analisar isso, porque hoje em dia a gente tem recebido notícias de tudo quanto é jeito. Ontem até recebemos, né, Denise, uma mensagem, aí eu falei assim, vamos analisar? Vamos pesquisar? Porque o que o inimigo tem feito nesses dias? Ele tem colocado algumas verdades no meio de algumas mentiras. Ele tem usado isso. Então é uma meia-verdade, uma falácia. Ele coloca ali um texto que tem 3 parágrafos verdadeiros. E aí no meio ele enfia alguma mentira, alguma coisa que não foi falada, alguma coisa que não é daquela maneira, e as pessoas não conseguem ter esse discernimento. Por quê? Eu só tenho discernimento do que é verdadeiro e falso se eu tenho comunhão com Deus, amém? Eu só tenho discernimento se eu tenho intimidade com Deus, se eu estou me deixando ser tratado e cuidado por Deus. E aqui essa questão da mentira, eu achei muito interessante essa frase, porque fala que ela só fica no superficial. Se eu começo a bajular uma pessoa, digo uma mentirinha a respeito, está bonita, está nada, às vezes não está. Às vezes está tudo descabelada, tudo atrapalhado, igual eu hoje, eu estou tudo descabelada. Chove, gente, chove, vocês não entendem, cabelo da gente, e fareja chuva a 5 quilômetros, não é? Então é uma bênção. E às vezes a gente começa, a bajular o outro, um elogio exagerado, uma coisa meio assim para fazer moral. E aí a gente não entende que a pessoa pode começar a pensar a respeito dela, além do que convém. Se não for um elogio verdadeiro, se não for algo que eu tive uma direção para fazer, porque elogio é bom, se for só uma bajulação, uma mentirinha, eu vou levar a pessoa a pensar que ela é alguma coisa, ou que ela é desse jeito, e ela não é. E a Bíblia fala, ninguém deve pensar a respeito de si, além do que convém. Nós precisamos ser verdadeiros até nisso, sabiam? Até um elogio, né? Tem que ser de verdade, não tem? Tem que falar assim, agora se estiver feio, você não fala nada, você fica quietinho.
Pode quando você não viu. Mas se estiver bonito, fale, mas faça com decência, faça com postura, faça com verdade. Diga assim, mentirinha faz mal. Amém? Mal tanto quanto os outros. E aqui uma outra coisa que eu vejo que mexe com o povo, é essa questão do oportunismo. Eu às vezes agrado alguém porque eu quero receber algum benefício dele. Às vezes eu falo alguma coisa para alguém porque eu quero que ele goste de mim. Às vezes eu manipulo as pessoas com mentirinhas porque eu quero ser aceito em algum lugar. O pai da mentira é o diabo. E aquele que tem intimidade com Deus, ele fala sempre a verdade, ele ouve a verdade, ele busca a verdade. E o primeiro passo é buscar a verdade da palavra. Amém? E agora nós vamos num outro versículo, 2 Timóteo 3,13. Esse é só um. 2 Timóteo 3,13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Diga comigo, mentirona. Sabe como que eles falam? Mentira cabeluda. Vocês já ouviram falar? Nossa, mas que mentira cabeluda. É aquela que na hora você já vê que é mentira. Só que tem gente que passa uma vida resolvendo, achando que está resolvendo problemas com mentiras, grandes mentiras, coisas muito enganosas. E olha aqui que esse versículo fala, perversos e impostores. E aqui fala, enganando e sendo enganados. Vamos ver um exemplo assim, às vezes, uma pessoa que passa a vida inteira mentindo para a família. Geralmente são homens infiéis, passam a vida mentindo para a esposa. Pessoas que são desonestas passam a vida mentindo, fazendo de conta que são honestas. E isso são mentiras grandes, perigosas, que fazem o mesmo estrago da mentirinha, só que às vezes elas chegam num ponto de levar à morte. E nós precisamos entender, porque tem pessoas que vivem a vida toda fazendo isso. Vivem a vida toda enganando as pessoas, não conseguem mudar. Diga assim, quem tem intimidade com Deus, vive a verdade. Amém, irmãos? Então nós precisamos pensar a respeito disso, porque eu fico pensando, falo, meu Deus, como que nós vamos ter intimidade com Deus e não parecer com Ele, não ter características dEle? É muito sério isso. E aqui tem uma coisa muito séria também, que a omissão, diga comigo, omissão. Às vezes nós pensamos que a omissão não é mentira, ela é mentira. Porque às vezes eu posso dizer alguma coisa, eu posso contribuir com alguma coisa que eu sei como é, e eu prefiro, não vou me envolver, não quero me envolver. As pessoas hoje em dia estão muito omissas, elas são omissas na obra de Deus, elas são omissas dentro da sua casa. Por quê? Porque às vezes eu confrontar alguém, eu vou sair de uma maneira que não vai ficar muito agradável. As pessoas não vão me achar o amiguinho de todo mundo, as pessoas não vão me achar aquela pessoa agradável. E aí a omissão, ela vem. E aqui é uma coisa muito séria, que fala assim, que essa pessoa que falou aqui que a mentira dá flores e não frutos, ele fala assim, a informação falsa ou omitida, dissimulação, hipocrisia, calúnia, são tipos de mentira que podem se tornar numa prática viciante e maligna. Diga assim, a mentira vicia. A omissão vicia. Vocês estão entendendo, irmãos? É um vício. Aquela questão de eu sempre, não, deixa para lá. Não, finge que não vê. Na educação dos filhos, na vida em casa, no trabalho. Não, deixa. E às vezes nós perdemos a confiança nas pessoas, as pessoas perdem a confiança em nós, porque nós não conseguimos nos posicionar. Diga assim, meu Deus é o Deus da verdade. Amém, irmãos? E tem que ser verdadeiro, ter comunhão com Deus e ter coragem. Porque tem que ter coragem para não omitir. Porque às vezes nós vamos deixando. Eu não vou criar atrito com aquela pessoa. Não vou falar nada. Não está bom assim. Mas está bom. E vai levando. Omissão é a mesma coisa que mentira. Amém? Agora nós vamos ver alguns versículos para a gente encerrar.
Abre comigo lá, Provérbios 12, 22. Deus detesta a mentira. Nós precisamos entender o que Deus pensa. Porque se nós queremos ser servos de Deus, dizemos que somos filhos de Deus, queremos ter intimidade com Deus, temos que saber o que Deus pensa. Provérbios 12, 22. Achou aí? Salmos, Provérbios. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Diga assim: Deus detesta a mentira. Amém, irmãos? E aqui fala claramente, os lábios mentirosos são abomináveis. Deus não suporta, Ele abomina. Então, eu não quero que Deus tenha esse sentimento comigo. Por isso, eu caminho na verdade. Amém? Agora um pouquinho aí para frente, Provérbios 19, 5, para você ficar no mesmo livro. Depois nós vamos em outro. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Diga assim: o mentiroso é castigado. Ele tem a devida paga da sua mentira. Quando vai testemunhar lá no fórum, como é que é? Tem uma Bíblia, né? Põe a mão em cima, não é? Não é, Manoel? Tem uma Bíblia, eu vou prometer, se você testemunha, tem uma Bíblia, que eu vou falar só a verdade. Antigamente tinha, eu não sei se hoje tem. Agora também eles estão jurando até pelo capeta, então é capaz que nem tem mais. E eles punham a mão numa Bíblia e prometiam que iam falar a verdade. Existia isso, não é? Eu estou enganada? Ah, só nos Estados Unidos? Ah, entendi. Mas não adiantou nada, né? Porque toma um forfé lá. Hã? Aqui não tem, não? Ah, aqui não tem não. Então é só nos Estados Unidos. Menti. Então aqui o que acontece? Eu prometo que eu vou falar a verdade, mas eu não falo. Eu tenho um compromisso com Deus, que é o Deus da verdade, mas eu não falo a verdade. E aqui é muito sério, que fala que não ficará impune o que profere mentiras. Então, às vezes, nós pensamos que fazemos uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, um engano aqui, um suborno ali, e nós vamos continuar bonitão na fita. Nada vai acontecer conosco. Talvez não aconteça aqui, mas na eternidade vai acontecer. A diferença entre céu e inferno, irmãos, é muito grande. Vamos mais um versículo? Apocalipse, vamos lá no finzinho. Apocalipse é fácil. Vai no mapa e volta. Apocalipse 22, 15. Achou aí? Último capítulo aí. Apocalipse 22, 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Olha como é sério isso. Olha como é sério. Às vezes nós estendemos o dedo para as pessoas que a gente fala que são idólatras. Às vezes nós estendemos o dedo para aqueles que são impuros, assassinos, feiticeiros, e começamos a falar: não, está errado, está errado. E nós fazemos uma coisa que fala da mesma maneira, tem o mesmo peso, que fala: todo aquele que ama e pratica mentira não vai entrar no céu. Não vai. Leia depois Apocalipse, você vai gostar. Vai ficar de fora. Então, às vezes, nós não sabemos a seriedade daquilo que fazemos, irmãos. É muito sério. Conhecer a verdade nos traz uma responsabilidade. E nós precisamos viver na verdade. Abre lá comigo Efésios 4, para a gente terminar. Só mais 2. Efésios 4, 22. Tem muita coisa. E nós precisamos ser verdadeiros para que consigamos ter essa intimidade com Deus. Efésios 4, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, esse pedaço nós já lemos, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Olha o 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da...
justiça e retidão. Às vezes nós queremos ser tão justos, mas nós não conseguimos viver na verdade. Às vezes nós queremos ser tão retos, exigir das pessoas também uma retidão e uma justiça, mas nós não conseguimos nem falar a verdade com as pessoas. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente pensa que é uma coisinha pequena eu enganar. Olha no verso 25 aí onde a gente estava lendo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Diga assim: eu não devo enganar o irmão também. Porque às vezes nós pensamos assim: não, é só isso, é só o meu negócio, pastora. Você não está entendendo, é só o meu negócio. Eu nunca me esqueço quando eu fiz o meu primeiro treinamento de venda. Eu fiquei escandalizada. E eu comecei a ver que eu tinha que mudar as coisas que eles me ensinaram, porque senão eu não ia poder ir para o céu e ser vendedora. Nossa, pastora, o que você está dizendo dos vendedores? Né, Mateus? Presta atenção. Nós precisamos entender o que é verdade e o que é mentira. Nós precisamos entender a maneira como nós lidamos com a nossa profissão, com o nosso ministério. Às vezes nós não precisamos enganar, e é uma coisa que eles ensinam a gente a fazer. Ensina, gente, não adianta. Na hora que eles começaram, teve uma mulher que começou a falar lá, eu fiquei olhando nela, pensando. Falei, gente, tudo que ela falou é contra a palavra. E às vezes nós achamos que isso que tem que ser assim, porque senão eu não vou ganhar dinheiro. Ou às vezes a nossa profissão, que não seja vendedor, que seja outras coisas. Cabeleireira. Você fala que usa um negócio e usa outro. Né, Vi? Então, outro dia a gente estava conversando sobre isso. Às vezes você vai num lugar e fala, não, mas eu vou usar esse produto. Mas tem outra coisa dentro daquele produto. Então são coisinhas pequenas que às vezes a gente pensa assim, ah, que bobagem, pastora. Se não for assim eu não sobrevivo. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Ande na verdade. Tenha intimidade com Deus. Mude de vida. Deixe o velho homem, que tudo vai dar certo para você. Amém? E aqui para terminar mesmo, agora eu termino, Provérbios 6:16. Para a gente entender a respeito disso. Porque nós vamos orar hoje para que a verdade de Deus venha sobre nós. Gente, tem pernilongo aqui embaixo desse púlpito. Cheio de pernilongo aqui embaixo, não é possível. Provérbios 6:16. O pessoal pode subir. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Olha aqui a lista: olhos altivos, língua mentirosa. Diga comigo, língua mentirosa. Olha aqui, mas vai mais. Mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. E olha o 19, gente. Testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Só isso aqui, só esses versículos, esses 4 versículos já davam uma pregação de muitas coisas que nós temos que deixar. Mas eu quero me deter na língua mentirosa e na testemunha falsa e naquele que fala mentira entre os irmãos. Nós precisamos entender que quando nós nascemos de novo, nós somos conhecidos de Deus, nós precisamos deixar algumas coisas. Deixar algo que nos custe. Isso não é religiosidade. Porque as pessoas estão hoje dizendo, a graça me basta. A graça me basta. Porque senão nós não estaríamos aqui. Mas nós precisamos entender que tem algumas coisas que eu preciso fazer. Isso vai me custar. Se você tinha o costume de falar palavrão, você parar de falar palavrão é muito difícil. Mas se você estiver em intimidade com Deus, você para. Se você fosse acostumado a mentir, você parar de mentir é muito difícil. Mas se você tiver intimidade com Deus, você para de mentir. Se você era uma pessoa que era acostumada a dever e não pagar suas contas, quando você começa a ter intimidade com Deus, você tem que começar a consertar a sua vida. Porque é a sua parte. Ele vai transformar você. Ele vai abençoar você. Só que a sua parte você tem que fazer. E com todas as outras coisas, todos os vícios. Mentira é um vício. Falso testemunho é um vício.
como todos os outros vícios. Então nós precisamos entender que meia verdade é mentira, mentirinha é mentira, mentirona é mentira, mentira é mentira. Não tem como, e não tem como eu ser íntimo de Deus, andar com Ele e não mudar. Se a pessoa virar para você e falar assim, nossa, eu oro muito, eu leio a palavra, eu estudo, mas se você ver que ela está falando isso e não está agindo assim, é mentira. É mentira. Porque aquele que anda com Deus, aquele que lê a palavra, aquele que ora, aquele que tem intimidade com Deus, é automático. Ele começa a parecer com Deus. Ele começa a ter as características daquele com quem ele está se relacionando profundamente. Então que nessa noite nós possamos pensar a respeito da intimidade. Como nós falamos a semana passada, estamos num propósito, oração antes dos cultos e oração todos os dias. Meia hora não é nada, irmãos. Em meia hora, tempo voa se você estiver trabalhando. Por quê? Porque nós precisamos ficar mais juntinho de Deus, buscar mais a Deus, buscar a sua palavra, para que as coisas que estão em nós, que não pertencem a Ele, comecem a sair. Eu comece a ter força para abrir mão. Eu comece a ter força, o que cabe a mim, para fazer. Agora, se eu continuo caminhando e fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros e dizendo que tem comunhão com Deus, é mentira. Então é filho do diabo, porque o pai da mentira é o diabo. Então que nessa noite nós possamos pensar, a verdade de Deus, a minha verdade, aquilo que eu falo tem que ser verdade, aquilo que eu busco conhecer, busque a verdade. Sabe por que as pessoas estão recebendo tanta coisa mentirosa, as fake news aí que eles dizem? Porque as pessoas estão preguiçosas. Tem preguiça de ler, preguiça de estudar, preguiça de estudar a Bíblia. E aí eles pegam as coisas prontas, Ctrl+C, Ctrl+V. Aí eu pego pronto. Aí a ideia daquele cara, às vezes o comecinho ali está certo. Mas eu não analiso, eu não busco o estudo, o entendimento natural, não busco o Espírito Santo também para me revelar, e pego e já passo para frente. Por isso nós estamos nesse espírito de confusão nesses dias. Nós estamos no nosso país, um espírito de confusão. Um espírito de confusão. Um diz uma coisa, outro diz outra, outro fala isso, outro fala aquilo, outro acredita nisso, outro acredita naquilo. Não convém que o servo de Deus seja assim. Convém que o servo de Deus estude, busque, se intere das coisas, tenha cultura também, porque é muito importante, que as pessoas estão com preguiça hoje em dia de estudar. A gente vê aqui na escola, às vezes, alguns pais que até ganham bolsa da escola e não querem colocar, sabe por quê? Porque tem preguiça. Porque eles não dão a atenção necessária à cultura do seu filho. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter uma próxima geração pior do que essa. As pessoas estão ficando burras, ignorantes. Estão ficando sem cultura. Porque tem preguiça. Preguiça de ler um livro. Preguiça de estudar, porque está tudo pronto na internet. Só que pronto da maneira como o diabo quer muitas vezes. Então nós temos que ter um espírito crítico. Às vezes nós somos tão críticos com o que é de Deus, né? Demoramos tanto para receber e aceitar a palavra, mas na hora de você pegar uma informação. Então eu quero pedir uma coisa para você, meu querido. Comece vencendo as mentiras que você recebe e aceita. Depois continue vencendo com as mentiras que você diz e tenta convencer outros. E complete com a intimidade com Deus e leitura e estudo da sua palavra. Não é só ler, papagaiar, é estudar, aprofundar, buscar. No natural e no espiritual. Amém? Diga assim, eu sou filho de Deus. E o meu Deus é o Deus da verdade. Amém? Fique de pé. Nós vamos orar. Comece a pensar em que área da sua vida a mentira ainda existe. As meias palavras, o engano, a bajulação, a omissão. Comece a pensar. Senhor, nós queremos te pedir perdão por tudo que nós cometemos de erro nessa área.
Nós queremos, Senhor, ser verdadeiros com o Senhor, verdadeiros com as pessoas e andar na verdade. Então vem sobre nós nessa noite com a tua revelação. Vem sobre nós nessa noite com a tua libertação. Que nós possamos ser visitados pelo Senhor. Que a nossa vida possa ser visitada pelo Senhor de maneira tão sobrenatural nessa noite, que na hora que a gente for falar alguma coisa que não é verdadeira, ou algum julgamento prévio, ou alguma crítica, nós possamos pensar 10, 20, 30, 40 vezes o quanto for necessário. Deus, vem sobre nós com o teu poder. Vem sobre nós com a tua graça. E nos revela a tua vontade. Em nome de Jesus.